Michele Azevedo. Nós somos nutricionistas e viemos aqui para discutir um tema de grande relevância no contexto escolar, que é a nutrição e a obesidade. A obesidade ela é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que causa prejuízos à saúde do indivíduo. Nas últimas décadas, a prevalência de obesidade tem aumentado de forma preocupante em todo o mundo e é o principal problema de saúde pública na sociedade moderna, tão preocupante quanto a desnutrição. Nos últimos anos, a obesidade ela aumentou em crianças e jovens, sendo decorrentes de fatores genéticos, ambientais e psicossociais. As mudanças nos padrões de atividade física e nutrição também são responsáveis por essas alterações. A obesidade infantil também é um dos principais problemas de saúde pública. Quando esses hábitos alimentares ocorrem de maneira incorreta, o risco da criança se tornar obesa na fase da adolescência é de 75% e na fase adulta é de 40%. Os maus hábitos alimentares contribuem para o aumento da prevalência da obesidade infantil nos últimos anos. E alguns fatores de risco são desencadeados nas crianças obesas. A hipertensão arterial, que é o aumento da pressão sanguínea, o diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, a dislipidemia, que é o excesso de gordura no sangue. O conjunto desses três fatores, juntamente com a obesidade, desencadeia a síndrome metabólica. Para evitar a obesidade infantil e seus fatores de risco, devemos ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada e balanceada, que é um dos fatores fundamentais para o bom desenvolvimento físico, psíquico e social da criança. A formação e adoção dos hábitos saudáveis deve ser estimulada na infância, pois é durante os primeiros anos de vida que são formados os hábitos alimentares. As crianças, a partir da idade escolar, começam a exercer uma autonomia crescente para decidir o que querem comer. Essa autonomia, se não estimulada em um ambiente saudável, pode ser um dos fatores responsáveis pelo aumento considerável dos casos de obesidade infantil. Pensando nisso, o Ministério da Saúde desenvolveu os 10 passos para a alimentação saudável infantil, que são: o primeiro passo é aumentar e variar o consumo de frutas, legumes e verduras, comer 5 vezes por dia. O segundo passo, coma feijão pelo menos uma vez no dia, no mínimo 4 vezes por semana. O terceiro passo, reduzir o consumo de alimentos gordurosos, como carnes com gordura aparente, salsichas, embutidos, mortandelas, frituras, salgadinhos. Consumir no máximo 2 vezes por semana e dê preferência a peixes e carnes brancas, retirando a pele do frango e o couro do peixe. O quarto passo, reduzir o consumo do sal e retirar o saleiro da mesa, para evitar de colocar sal no alimento pronto. O quinto passo, faça pelo menos 3 refeições e o lanche por dia. Não pule as refeições. E no lanche, prefira frutas e sucos naturais. Sexto passo, reduza o consumo de doces, bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em açúcar, para no máximo 3 vezes por semana. Sétimo passo, reduza o consumo de refrigerantes e dê preferência à água e sucos naturais. Oitavo passo, aprecie a sua refeição, coma devagar, faça suas refeições com a família e evite fazer suas refeições em frente ao computador e à televisão. Nono passo, mantenha o seu peso dentro dos limites saudáveis. E o 10º passo, seja ativo. Acumule 30 minutos de atividade física todos os dias. Caminhe pelo seu bairro, ande de bicicleta, suba em escadas. Não passe muitas horas em frente à televisão e computadores e os videogames. E o que as escolas podem fazer para desenvolver essa alimentação saudável? O Ministério da Saúde desenvolveu os 10 passos para a promoção da alimentação saudável nas escolas. O primeiro passo,
A escola deve definir estratégias em conjunto com a comunidade escolar para favorecer escolhas saudáveis, desenvolvendo educação alimentar e nutricional para os alunos com o objetivo de orientar e incentivar quanto à promoção de saúde e prevenção de doenças. O segundo passo: reforçar a abordagem da promoção da saúde e da alimentação saudável nas atividades curriculares da escola, desenvolvendo ações para promoção de alimentação saudável, estimulando os alunos a discutir os benefícios e os riscos à saúde de suas escolhas alimentares. E desenvolver também a Semana da Alimentação Saudável, que pode ser desenvolvida no mês de outubro, que é a Semana Mundial da Alimentação Saudável. O terceiro passo: desenvolver estratégias de informação às famílias dos alunos para a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar, enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de sua participação nesse processo. As famílias elas devem ser informadas quanto à modificação de hábitos alimentares dos alunos nas escolas, para os mesmos colocar essa alimentação adequada em suas casas no seu dia a dia. Quarto passo: sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com a alimentação na escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis, adequando os locais de produção. O quinto passo: restringir a oferta, a promoção comercial e a venda de alimentos ricos em gorduras, açúcares e sal, como salgadinhos industrializados, coxinhas, doces, chocolates, balas e pirulitos. E o sexto passo é desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis nas escolas, incentivando os alunos a consumir sanduíches naturais, sucos naturais e frutas. Sétimo passo: aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes e verduras, com ênfase nos alimentos regionais. O oitavo passo: auxiliar o serviço de alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis por meio de estratégias que estimulem essas escolhas. O nono passo: divulgar a experiência da alimentação saudável para as outras escolas, trocando informações e vivência. E o décimo passo: desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, considerando o monitoramento do estado nutricional dos escolares, com ênfase em ações de diagnóstico, prevenção e controle dos distúrbios nutricionais. Olá, sou Michele Azevedo, nutricionista, e vou abordar um pouco para vocês sobre o que é o estado nutricional relacionado à obesidade. A obesidade é a classificação do estado nutricional, que consiste no equilíbrio entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo para realizar suas atividades diárias. Assim, se a ingestão energética for maior que o gasto e não haver prática de atividade física, resulta no aumento do peso e o excesso de gordura corporal. A fase escolar ela é considerada vulnerável em termos nutricionais, pois tem um aumento da necessidade de alguns nutrientes, provocada pela maior velocidade do crescimento nessa fase e pela alteração de estilos de vida e hábitos alimentares que nelas ocorrem. Como foi dito, a infância é a fase onde são criados hábitos alimentares. As crianças e adolescentes tendem a aumentar o consumo de alimentos com alto teor de gordura e açúcar e preferir uma vida sedentária, sem prática de atividade física, ficando maior tempo na frente do computador, televisão e videogame, tendo assim a maior prevalência de sobrepeso e obesidade nesta fase. É necessário, portanto, uma avaliação nutricional detalhada e feito orientações quanto ao estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis para se ter maior qualidade de vida. Possuem algumas evidências da causa da ingestão alimentar inadequada, alguns motivos do porquê que as crianças e adolescentes estão ingerindo a alimentação inadequada. Um exemplo disso são dietas. São feitas restrições alimentares quando as crianças e adolescentes não estão satisfeitas com seu próprio corpo. Modismos, que são a ingestão de alimentos preferidos por toda a turma, aquele tipo de alimento que está no auge na fase que eles estão. A preocupação com a autoimagem, hábito de pular as refeições,
monotonia na escolha dos alimentos, que é o consumo de alimentos preferidos com frequência sem variação, trocar as refeições por lanches comerciais rápidos, impropriamente escolhidos, uso excessivo de suplementos dietéticos, seja para ganho de massa muscular ou ganho de peso, falta de controle e supervisão familiar no planejamento das refeições e na compra dos alimentos. Lembre-se, a gente sempre deve lembrar que a dieta na fase de crescimento pode ter consequências desastrosas a longo prazo, acarretando prejuízo ao crescimento corporal, que altera o desenvolvimento da criança, e ao equilíbrio emocional. E essa restrição calórica, ela pode acionar mecanismos compensatórios que levam ao rápido ganho de peso após o término do tratamento. As crianças e adolescentes, elas tendem a omitir um número crescente de refeições que são feitas em casas. Isso também estabelece diferentes associações entre o que seria uma alimentação saudável e o consumo de alimentos de baixo valor nutritivo, dando preferência, claro, aos últimos. Aumentam também o consumo de fast foods, em substituição das refeições normais. Como a família pode colaborar nesse processo? Então, para a criação de hábitos saudáveis, não depende apenas da oferta de uma alimentação saudável e a educação nutricional nas escolas. É importante que os pais tenham consciência da importância disso na vida de seus filhos, pois sabemos que as crianças, elas tendem a manter os hábitos hereditários, os hábitos que vêm dos seus pais. E com o trabalho excessivo e a falta de tempo, aumenta a oferta de alimentos industrializados e semi-prontos, além da falta do planejamento das refeições, que dificulta ainda mais a criação desses hábitos saudáveis. Os pais também têm que pensar que a criança pode estar sofrendo com a sua imagem corporal. Portanto, deve-se mostrar que ela é muito querida, mas não deixar de ajudá-la na reeducação alimentar e na perda de peso, mostrando a importância dessa perda para a sua saúde e para se sentir bem com o próprio corpo. As mudanças de hábitos alimentares, aliada a um aumento de atividade física, são as melhores estratégias para a melhoria da saúde da criança e a adequação do seu peso. Os pais, eles são os modelos das crianças, por isso eles devem melhorar os seus hábitos alimentares, se tornarem mais ativos e trabalhar junto com essas mudanças feitas na alimentação de seus filhos. Deve-se mostrar também que a atividade física ela é divertida. A família pode também planejar atividades que coloquem todos em movimento juntos, como caminhar em um parque e andar de bicicleta. A mídia ela tem grande influência nos hábitos alimentares da criança. Uma pesquisa feita no ano de 2000, ela mostra que durante a programação infantil, cerca de 65% das propagandas de alimentos concentram-se nos ricos em açúcares e gorduras. Portanto, nós temos um grande desafio de mostrar que aqueles alimentos com propagandas tão atrativas e chamativas favorecem o aumento de peso, além de prejudicar a saúde. O educador também tem um papel fundamental na formação dos hábitos alimentares. Como vocês, educadores, podem ajudar também nesse processo? Nós sabemos que o educador ele tem um papel fundamental na formação dos cidadãos, incluindo hábitos para uma vida saudável. Então, devem ser desenvolvidas práticas em educação de saúde, que consiste em reduzir os agravos, prevenir doenças e promover saúde, melhorar as condições de vida dos alunos e fazer com que eles tenham escolhas mais adequadas. Tanto para a promoção da saúde no ambiente escolar, é necessário que se faça uma educação para a saúde, inserindo no contexto escolar estratégias de educação alimentar e alimentação saudável, criação e manutenção de ambientes saudáveis na vida das crianças, ofertar uma alimentação saudável e incentivar e praticar a atividade física. Bom, nós ficamos por aqui e esperamos ter contribuído para o aprendizado desse tema que está cada vez com maior incidência em todo o mundo. Nós estamos disponibilizando material de apoio que será encontrado no site.